O treino isométrico do Bruce Lee não apareceu no meu radar porque eu estava atrás de um treino legal. Apareceu porque minhas articulações estavam acabadas. O ombro esquerdo estalando a cada empurrão, joelhos reclamando depois de agachamentos, manhãs que pareciam uma negociação só para ficar em pé. Então comecei a investigar como o Lee realmente treinava, não a versão dos filmes. E o que encontrei mudou completamente como eu penso sobre força. O Lee usava isométricos porque eles constroem força tendínea e impulso neural sem compressão articular. Esse é o motor por trás do tipo de força que ele conseguia gerar de posições onde a maioria das pessoas produz quase nada. Não é tamanho do músculo, é a capacidade de recrutar cada unidade motora disponível sob comando. Tensão máxima, articulações totalmente seguras. A maioria dos caras acima dos 40 ainda está se matando em treinos com carga que castigam exatamente os tecidos que estão tentando proteger. Uma das ferramentas em que o Lee mais se apoiava não precisa de equipamento e produz zero impacto articular. Aqui estão 6 posições que ele realmente usava. Vamos para a primeira. A bandeira do dragão, Dragon Flag do Lee, é um dos movimentos para o core mais exigentes já programados. Ele a usava para rigidez espinhal e tensão profunda do tronco, não para os abdominais superficiais. A bandeira do dragão constrói essa qualidade, forçando toda a cadeia posterior e a parede abdominal a resistir à flexão da coluna sob carga. A demanda neural é extrema, e é exatamente isso que torna o exercício digno de ser treinado. A sustentação de pernas elevadas no banco te leva ao mesmo território neurológico sem a carga espinhal completa. Deite-se reto em um banco ou no chão. Braços estendidos, retos acima da cabeça, mãos na largura dos ombros, segurando uma borda fixa atrás da cabeça, um banco, um móvel pesado, qualquer coisa que não se mexa. Cotovelos ficam totalmente travados o tempo todo. Pernas retas, pés juntos, pontas dos pés esticadas, mantidas exatamente a 45 graus acima do chão. Isso é metade do caminho entre o horizontal e o vertical. Lombar pressionada forte contra a superfície, uma palma inteira não deve caber entre sua coluna lombar e o chão. Essa retroversão pélvica é o jogo todo. No momento em que a lombar levanta, a sustentação acabou. Se você não consegue manter as costas planas a 45 graus, baixe as pernas para 30 graus medidos a partir do chão. Isso é 1/3 do caminho até a vertical e construa a partir daí. Uma coisa que vale a pena saber. Sustentações isométricas nesse ângulo aumentam a pressão intraabdominal, e essa pressão age como suporte estrutural direto para os discos lombares. Se você tem qualquer histórico nas costas, isso não é só um exercício de core. 3 séries de 30 a 45 segundos, respiração nasal o tempo todo, zero dor lombar. O Lee era famoso por gerar força massiva de distâncias extremamente curtas, o tipo de força de empurrão que não vem só do tamanho do músculo, vem do impulso neural. A capacidade de recrutar uma porcentagem enorme de unidades motoras sob comando. Isso é uma qualidade treinada, e sustentações isométricas de alto esforço são uma das formas mais diretas de construir isso. Fique no centro de um batente de porta, pés na largura do quadril. O braço que empurra está dobrado exatamente a 90 graus no cotovelo antebraço horizontal, paralelo ao chão, braço também paralelo ao chão, cotovelo na altura do ombro, punho ou palma aberta, pressiona contra a borda vertical do batente naquela posição de meio movimento. Antes de empurrar, retraia a escápula, puxando o osso em direção à coluna e trave ali. O pé do mesmo lado dá um pequeno passo para trás para uma base estável. Agora pressione o batente para fora com 70 a 80% do esforço máximo. O batente não se mexe. Você não se mexe, mas o recrutamento de unidades motoras disparando pelo peito, ombro e tríceps durante essa sustentação supera o que a maioria das pessoas gera em uma repetição completa de supino. Para quem tem irritação no ombro, abaixe o ponto de contato no batente até o braço cair a 45 graus abaixo da horizontal. Cotovelo agora entre a altura do ombro e do quadril. Mesma flexão de cotovelo de 90 graus, mesmo comando escapular, só um ângulo de empurrão mais baixo.
Essa mudança tira o manguito rotador da sua faixa mais comprimida. Qualquer estalo, continue baixando o ponto de contato até parar completamente. 3 séries de 30 a 45 segundos. Quando 45 segundos parecerem limpos nas 3 séries, aumente o esforço do empurrão, não o tempo. O Lee chamava de Ma-Bu, a postura do cavaleiro. E não era só uma posição de luta, era toda a sua teoria de geração de força e enraizamento. A capacidade de puxar potência do chão pelas pernas e quadris e alimentar com isso tudo o que a parte superior faz. Cada soco, cada projeção, cada saída explosiva começava daquela base. Pesa aproximadamente o dobro da largura dos ombros, pontas apontando para frente ou viradas para fora, não mais que 15 graus. Desça reto dobrando os joelhos, tronco ereto, coluna empilhada verticalmente, sem inclinação para frente, sem parede atrás de você. Desça até as coxas ficarem paralelas ao chão, um ângulo de 90 graus no joelho. Canelas quase verticais, joelhos seguindo o segundo dedo do pé, sem cair para dentro. Cóccix levemente retraído para que a lombar fique neutra, peso centrado pelo meio de cada pé. Agora o comando que separa uma sustentação básica de agachamento do que o Lee estava realmente construindo. Agarre o chão com os pés. Espalhe os 5 dedos, pressione a sola inteira no chão do calcanhar à ponta e ative o arco para cima sem levantar o pé. A diferença na carga em quadríceps e quadril é imediata. Se a profundidade total for um problema no início, fique mais alto até 1/4 de agachamento com os mesmos comandos de enraizamento constrói o padrão. 3 séries de 30 a 45 segundos, sem dor no joelho durante a sustentação ou na hora seguinte. O V-sit do Lee parecia sem esforço porque ele tinha construído uma força profunda de compressão no transverso abdominal. Esses não são os músculos visíveis no espelho. Eles envolvem horizontalmente a coluna como um corsete interno e, quando disparam corretamente, reduzem a força de cisalhamento nas vértebras lombares durante quase todo o movimento que você faz. Quando estão subativos, o que é extremamente comum em homens acima dos 40, a lombar acaba absorvendo carga para a qual nunca foi projetada sozinha. É aí que mora muita dor crônica. Sente na beira de uma cadeira ou banco plano. Incline o tronco para trás exatamente 20 a 30 graus. Além da vertical, uma pequena inclinação para trás, não uma reclinada. Puxe ambos os joelhos para cima até as coxas ficarem a 90 graus em relação ao tronco, canelas paralelas ao chão, pés juntos. Mãos saem do banco ou cruzadas sobre o peito ou estendidas retas para frente. Mantenha-se completamente parado. A compressão deve ser sentida fundo no tronco anterior, abaixo do umbigo, não na lombar. Se puxar na lombar, traga o tronco mais ereto até a carga se transferir para a frente do core. 3 séries de 30 a 45 segundos, respiração estável, sem cãibra no flexor do quadril. Se você passou por essas 4 sustentações e está pensando, por que ninguém me mostrou isso antes, quero te contar sobre algo que eu montei. Você conhece aquela sensação de se preparar antes de se abaixar, de ficar deitado de manhã esperando seu corpo decidir cooperar, de silenciosamente parar de fazer certos movimentos porque você aprendeu que vão te custar o resto do dia. Isso não é só envelhecimento, é um problema resolvível, e eu vi caras na faixa dos 40 e dos 60 superarem isso completamente. Construí o sistema inteiro em um livro. 50 posições, 6 rotinas, 10 minutos por dia, sem equipamento, sem se matar pela dor. Só movimento que te deixa se sentindo melhor do que quando começou. Acordar sem aquela rigidez, curvar-se sem se preparar para o impacto. Articulações que fazem o que você pede em vez de reclamarem. O link está na descrição. O Lee era obcecado com a longevidade do ombro e o controle escapular junto com força bruta de empurrão. Ele entendia que uma gaiola forte de músculos ao redor da cintura escapular protege a articulação por baixo. A prancha sobre os antebraços, mantida com intenção total e mecânica correta, treina exatamente isso, forçando toda a cadeia anterior e posterior
a co-contrair sob carga sustentada, enquanto a cintura escapular trava no lugar. Fique de bruços no chão, antebraços apoiados, cotovelos diretamente abaixo dos ombros, nem mais largos, nem mais estreitos. Braço vertical, antebraço apontando reto para frente, ângulo do cotovelo exatamente a 90 graus. Mãos entrelaçadas ou apoiadas no chão, palmas para baixo. Suba sobre os antebraços e as pontas dos pés. O corpo forma uma linha completamente reta da parte de trás do crânio aos calcanhares. Para travar essa linha, retraia o quadril posteriormente. Puxe a frente do quadril para cima em direção às costelas. Sem essa retração, a lombar cai em extensão. Os glúteos desligam e a lombar pega a carga inteira. Pés juntos ou não mais que a largura do quadril. Olhos para o chão a cerca de 30 centímetros à frente das mãos. Pescoço neutro, pressione ativamente os antebraços no chão, como se os arrastasse em direção aos pés sem realmente mover. Isso co-contrai os dorsais e trava a cintura escapular para baixo com força. 3 séries de 30 a 45 segundos. No momento em que o quadril cai, a série acabou. Não é um aviso. Acabou. Os antebraços do Lee são famosos, mas o treino por trás nunca foi estético. Ele tratava a pegada do mesmo jeito que tratava tudo o mais. Tensão sustentada, intenção total, sem movimento desperdiçado. Aqui está porque a pegada importa mais do que as pessoas pensam. Um estudo do Lancet de 2015 acompanhou mais de 140 mil pessoas em 17 pascalizes e descobriu que a força de pegada previu a mortalidade por todas as causas melhor que a pressão sistólica. Em homens acima dos 40, isso não é uma descoberta periférica. A força de pegada reflete a condição dos seus tendões, tecido conjuntivo e saída do sistema nervoso em todo o corpo. É um marcador sistêmico. Pegue uma toalha grossa e seca, com cerca de 1 metro de comprimento. Fique em pé com os pés na largura do quadril, braços estendidos retos para frente na altura do peito, cotovelos totalmente travados. Ambos os punhos ficam neutros o tempo todo sem flexão, sem extensão. Segure uma extremidade em cada mão, mãos a 30 centímetros de distância, nós dos dedos virados para cima. A mão direita gira no sentido horário nós dos dedos descendo. A mão esquerda gira no sentido anti-horário simultaneamente. Esforço máximo nas 2 direções ao mesmo tempo. A toalha não se move, mas cada tendão dos dedos pelos antebraços até os cotovelos dispara sob tensão oposta contínua. Tendões se adaptam melhor à carga sustentada e de alta tensão, exatamente o estímulo que essa sustentação entrega, e é uma qualidade que a maioria dos exercícios dinâmicos convencionais passa por cima. Para quem tem histórico de cotovelo de tenista, baixe para 50% de esforço e limite as sustentações a 15 segundos enquanto constrói tolerância. 3 séries de 30 a 45 segundos. Antebraços queimando. 0 dor no cotovelo. 3 sessões por semana em dias não consecutivos. Todas as 6 posições em cada sessão. Tempo total abaixo de 20 minutos. O padrão é idêntico em cada sustentação. 3 séries de 30 a 45 segundos, posição limpa, respiração estável, 0 dor. Não adicione tempo ou intensidade até as 3 condições se manterem em várias sessões. É assim que a adaptação tendínea e neural realmente se acumula não através de se matar, mas através da constância. Esses não são movimentos modificados de reabilitação com um rótulo Bruce Lee. São as ferramentas exatas que ele usou para construir um nível de força funcional que ainda é estudado e comentado décadas depois. O fato de também serem a opção mais amigável para as articulações para homens acima dos 40 não é coincidência. Ele treinava assim porque funcionava melhor. Agora, a única coisa que resta a fazer é começar e se inscrever no canal. Clique no vídeo na tela para continuar.